Você chega mais cedo, sai mais tarde. Você assume a responsabilidade que não era sua. Resolve o problema que ninguém quis pegar. Você é a pessoa confiável, o pilar da equipe. Você se sacrifica, perde horas com a família, engole o cansaço e diz sim, mais uma vez, acreditando naquela promessa que nos contam desde a infância. O trabalho duro compensa. Então, você olha para o lado e vê aquela pessoa. Aquela que parece navegar pela vida com uma leveza irritante, que não parece se esforçar tanto, que tem limites claros, que não tem medo de dizer não. E de alguma forma inexplicável, é essa pessoa que consegue a promoção. É ela que recebe o reconhecimento. É ela que parece estar subindo, enquanto você continua cavando no mesmo lugar. A sensação que fica é uma mistura de injustiça, confusão e até um pouco de vergonha. Você se pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Eu segui todas as regras. E o problema está exatamente aí. Você tem seguido as regras. A questão é: as regras de quem? O que eu quero te propor hoje, aqui no espelho, é que talvez a sua maior virtude, a sua ética de trabalho incansável, seja, na verdade, a sua cela. E que a chave para entender isso foi deixada há mais de um século por um filósofo que ousou olhar por trás da cortina da nossa moralidade. Friedrich Nietzsche. Esta é a lição dele que quase ninguém tem a coragem de te contar. Nós fomos ensinados que o trabalho dignifica, que o suor é sagrado, que a obediência, a dedicação e o autossacrifício são os degraus para o sucesso. Nós internalizamos isso como uma verdade religiosa. Nós acreditamos que o universo corporativo, ou a vida em si, é um sistema justo, meritocrático, que tem um grande placar onde cada hora extra é registrada e será um dia recompensada. Essa crença é reconfortante. Ela nos dá um senso de propósito e de justiça. O problema, dizia Nietzsche, é que ela é uma mentira. Uma mentira perigosa, criada não para te libertar, mas para te manter exatamente onde você está. Para entender isso, precisamos falar sobre a ideia mais explosiva de Nietzsche: a existência de duas moralidades fundamentalmente opostas, a moralidade de mestre e a moralidade de escravo. Imagine dois grupos de pessoas. O primeiro é o dos mestres. São os nobres, os líderes, os criadores. Eles são fortes, autônomos e cheios de vida. Eles não perguntam o que é bom. Eles definem o que é bom. Bom, para o mestre, é tudo aquilo que intensifica o seu poder, a sua criatividade, a sua vontade de crescer e dominar o ambiente. É a coragem, a ambição, a astúcia, a capacidade de superar desafios. Agora, imagine o segundo grupo, o dos escravos. Eles são os oprimidos, os fracos, os que vivem com medo e ressentimento dos mestres. Como eles não podem competir no campo da força, eles fazem algo genial e subversivo. Eles criam uma moralidade própria. Eles pegam tudo aquilo que o mestre valoriza, a força, a ambição, o poder, e chamam isso de mal. E o que eles chamam de bom, tudo aquilo que torna a sua própria existência miserável um pouco mais suportável. A paciência, a humildade, a compaixão, a obediência e, claro, o trabalho duro e resignado. A moralidade de escravo não nasce da força, mas da fraqueza. Ela não é uma moralidade de ação, mas de reação. O leão não se pergunta se caçar a gazela é mal. É a sua natureza. É a afirmação da sua força. É a gazela que, no meio do rebanho, louva a paz, a tranquilidade e o ato de pastar em silêncio. Agora, olhe para o nosso mundo, para o seu ambiente de trabalho. Qual moralidade você acha que é pregada abertamente? É a moralidade de escravos. Vista a camisa da empresa,
Seja um jogador de equipe, dê o seu sangue, sacrifique-se para o projeto. As empresas louvam publicamente as virtudes do cordeiro, porque um rebanho de cordeiros obedientes e trabalhadores é extremamente eficiente e lucrativo. Você é recompensado com elogios, com um tapinha nas costas, por ser uma peça confiável e autossacrificada na engrenagem. Mas aqui está a verdade brutal, a lição que ninguém conta no RH. Na hora de decidir quem vai liderar, quem vai criar o futuro, quem vai receber o poder real, o sistema não procura o melhor cordeiro. Ele procura o leão. Ele recompensa a pessoa que demonstra a moralidade de mestre. Aquela que não apenas trabalha duro, mas que impõe a sua vontade de forma estratégica. Aquela que não só obedece, mas que cria novas regras. Aquela que tem a astúcia de navegar a política, a coragem de assumir riscos calculados e a ambição de não apenas fazer parte do jogo, mas de vencê-lo. Seu trabalho duro te mantém pobre, porque no sistema atual, ele é interpretado não como um sinal de poder, mas como um sinal de obediência. Você está jogando o jogo com as regras que te ensinaram para ser um bom empregado, enquanto os vencedores estão jogando com as regras para se tornarem mestres. A esta altura, você deve estar se perguntando: então a solução é me tornar um canalha? Uma pessoa implacável e sem escrúpulos? Não. A resposta de Nietzsche é muito mais profunda. A solução não é se tornar mau, é se tornar soberano. É transcender essa dualidade. É superar a montanha-russa do puro bem e o puro mal. A solução é parar de esperar que a sua bondade e o seu suor sejam recompensados por um sistema que valoriza outra moeda. É entender que você também tem um leão dentro de si. A sua criatividade, a sua ambição, a sua capacidade de dizer não e de traçar seu próprio caminho. A lição não é sobre explorar os outros, mas sim sobre parar de permitir que o seu próprio potencial seja explorado. Então este é o convite do espelho hoje. Faça um inventário honesto. Olhe para sua carreira, para sua vida. Onde você está agindo como um cordeiro, esperando uma recompensa que nunca virá? Em que momentos você abafou a sua própria voz, a sua própria ambição, em nome de uma humildade que só serviu para te manter no mesmo lugar? Qual é o primeiro pequeno ato de mestre que você pode tomar amanhã, não para esmagar alguém, mas para afirmar o seu próprio valor? Talvez seja definir um limite. Talvez seja apresentar aquela sua ideia ousada. Talvez seja simplesmente parar de se desculpar por querer mais da vida. A verdadeira virada de chave não é trabalhar mais duro, é entender finalmente qual é o jogo que você está jogando. E a pergunta que eu deixo para você é: agora que você sabe as regras, como você vai jogar?